porque, galera, a gente tem cada vez mais pessoas de idade, idosos, com problemas de identidade, com questionamentos, problemas psicológicos e até mesmo uma insatisfação em geral com a própria vida. Isso que a gente vai debater aqui hoje no canal. Você está no canal Não Sei, Tô Procurando, um canal aí básico, simples de iniciante para quem tem um pouco de interesse em questionar, em filosofia. E a gente vai estar abordando esse tema hoje, beleza? A gente vai estar pegando esse livro aqui que eu estou dando início, A República de Platão. Logo no início, né, Sócrates encontra um senhor de idade, o nome Céfalo, e eles travam um diálogo que retrata um pouco do que acontece em muitos casos aí com os idosos aqui na nossa sociedade, né? E a gente vai estar lendo ele e tentando aí conversar um pouco sobre, e antecipo já pedindo para deixar o seu comentário, sua participação sobre esse diálogo que vai ser debatido aqui, e aí cada um passar uma visão sobre o tema, beleza? O diálogo começa mais ou menos assim, ó. O Céfalo fala para Sócrates: não és um visitante regular, Sócrates, raramente desces ao Pireu para ver-nos, o que seria necessário, pois se eu ainda fosse capaz de fazer a caminhada até Atenas facilmente, não seria necessário que viesse até aqui, iríamos visitá-lo. Mas sendo as coisas como são, não deverias tornar tuas visitas a este lugar tão raras. Deverias saber que, no que toca a mim, essa parte é muito importante, à medida que os prazeres do corpo fenecem, aumentam meu desejo e prazer pela boa conversação. Assim, faças, como digo, ser companhia para esses rapazes, mas vem regularmente nos visitar, como o farias com toda certeza a bons amigos e parentes. Então ele já começa falando uma coisa, que os desejos do corpo eles vão se acabando, né? A vitalidade do corpo junto da velhice vai se acabando e acaba tendo mais prazer numa boa conversação, numa boa companhia. E muitas das vezes a gente faz igual Sócrates está fazendo aqui, né? Torna raro essa visita, torna raro essa companhia, essa vivência, esse diálogo. E aí é um primeiro tema aí que a gente pode já debater, conversar um pouco. Será que a gente, com os idosos, com os mais velhos, a gente tá tornando a nossa visita uma coisa rara também, né? Tendo a falta do diálogo, da conversa. E aí, por eles terem uma velhice, já os corpos já estão, né, mais fracos, mais debilitados, não conseguem acompanhar a gente na jovialidade, na energia, e a gente também torna rara a nossa visita, trazendo a falta de uma boa conversação, como nesse caso. É um ponto aí já para a gente, né, poder raciocinar um pouco e entender, será que a gente é o motivo às vezes dos nossos amigos ou conhecidos ou próximos idosos velhos estar passando por algum desses problemas? Tem uma parte também no meio do diálogo entre os dois, pergunta a Sófocles, tá? O nome do rapaz. Em matéria de sexo, é capaz ainda de fazer sexo com uma mulher, fazer um sexo com uma mulher já na idade? E a resposta dele traz a seguinte questão: com muito contentamento escapei de tudo isso, como um escravo que escapasse de um senhor brutal e tirânico. E aí o Céfalo, que está falando com Sócrates, ele julga, na ocasião, está certo, uma vez que a velhice provê paz e liberdade em relação a isso, quando as tensões selvagens dos apetites relaxam e param de nos importunar, né? E o que ele diz é comprovado por escaparmos de muitos loucos senhores, uma vez que quando chega na velhice, né, quando chega nessa idade mais avançada, algum dos objetos de desejos da nossa geração, da geração dos nossos filhos, que é o que a gente mais quer, é o que a gente mais quer fazer, é o que a gente tem mais desejo, mais vontade, na certa idade, isso é meio que deixado de lado realmente, e a pessoa passa a não se cobrar para se obter aquilo, né? No caso aqui de uma relação, a pessoa de repente está numa certa idade já tão avançada que isso já não passa a ser uma meta para ele, um querer para a vida dele, né? Como ele disse, uma boa conversação, de repente ele está num nível de vida em que se vale mais a pena, se é critério para a vida dele, uma boa conversa, uma autoanálise, né? Mais para frente ele entra nesse detalhe da autoanálise, se ele foi justo ou injusto durante toda a vida, e aí isso traz dois caminhos, um caminho mais
benéfico, mais saudável para a velhice, e um outro caminho mais tenso, mais doído, né? E aí ele continua aqui dizendo o seguinte: a verdadeira causa não é a velhice no que toca aos mais velhos, essas reclamações, essas dores de vida, da sofrência, da dependência, né, psicológica baixa. Ele diz que não é a velhice o problema, mas a maneira de viver dos seres humanos. Se estiverem habituados à moderação e à jovialidade, sua velhice será também um fardo moderado. Se não tiverem, tanto a velhice quanto a juventude constituirão uma carga pesada. Então ele traz a visão de que tudo vai depender da maneira em que se vive, né? Se vive no extremo lado do prazer, no extremo lado de alcançar os desejos, né, ali da jovialidade, no extremo, diz que vai ter uma jovialidade, uma carga pesada, tanto na sua jovialidade quanto na sua velhice quando ela chegar. E aí a gente pode ter dois pontos, né? Discordar, não acredito que é a maneira de viver, não. Ou então outro, não é isso mesmo. Acho que o modo de a gente viver vai trazer lá na frente os frutos, né? Bons ou ruins. E aí cabe a gente, cada um, assimilar isso e trazer para nossa realidade, né? E aí Sócrates, nesse diálogo com Céfalo, questiona ele o seguinte, né? Quando dizes tais coisas, Céfalo, suponho que não contes com a concordância da maioria das pessoas, uma vez que pensam que suportas a velhice mais facilmente, não devido ao modo de viveres, mas porque és homem de posses, pois a riqueza, dizem, proporciona muitos consolos. Então tem um confronto aqui, porque uma outra visão é que não é o modo que ele viveu que traz uma velhice boa, mas o fato dele ser um homem de posses com bastante riquezas, em que proporciona a ele isso, oportunidade de viver mais leve. Então aí será que a gente vai entrar nesse âmbito agora, né? Será que é o dinheiro em si, o fato da pessoa ter posses, que vai proporcionar a você uma velhice mais saudável? Ou você não tendo posses, você automaticamente vai ter uma velhice ruim, né? Será que isso é ligado simultaneamente, em paralelo, juntos? E aí vamos ver o que ele diz, né? Ele diz: é verdade, não concorda, ou seja, a maioria não concorda com ele. E existe alguma coisa no que expressam, mas nem tanto quanto pensam. A pronta resposta de Temístocles é bastante cabível aqui. Quando alguém de Céfalo o insultou afirmando que sua reputação era devida à sua cidade e não a ele próprio, replicou que tivesse sido ele de Céfalo, não seria famoso, como tampouco seria o seu interlocutor, mesmo se tivesse nascido em Ateniense. Então, o que a gente pode pensar? O rapaz foi confrontar Temístocles, dizendo que ele tem a reputação que ele tem por ele ser de uma determinada cidade, de uma região. Você só tem essa reputação por isso, né? Fazendo a analogia da velhice, você só tem uma boa velhice por isso, por essa posse, por essas condições financeiras. E a resposta de Temístocles para esse questionador é que, mesmo você que me questiona, né, o interlocutor, fosse de Ateniense, ou seja, uma cidade ainda mais vantajosa, ainda mais poderosa do que a que eu tenho a reputação, você tampouco não teria a reputação que ele tem. Ou seja, ele diz, né, a gente consegue entender que não é em si o ponto que ele está, mas a reputação está linkada diretamente a ele, a quem ele é, a quem você se mostra, independente do lugar que você está. Tá certo que muitos vão dizer que o ambiente molda, e eu concordo também, mas o ambiente não faz você por inteiro, né? Ele pode te influenciar, certo? Mas ele não pode te fazer ser. Você que impõe sobre o ambiente. E é mais ou menos isso que eu entendo que ele quer dizer, né? E aí ele continua para fechar esse tema, da seguinte maneira: o mesmo sucede àqueles que não são ricos e consideram a velhice difícil de ser suportada.
A boa pessoa não suportaria facilmente a velhice se fosse pobre. Tudo bem, teria dificuldade da vida, do dia a dia, da correria. Porém, a má pessoa não estaria em paz consigo mesma, ainda que fosse rica. Então, mais uma vez, né, a gente consegue tentar trazer a visão de que não é se você é isso ou aquilo, ou se você está ali ou está lá. É quem a gente é quem a gente é por essência, e que vai nos trazer esse resultado. E essa análise do que nós somos é uma coisa muito complexa de fazer e não é nada superficial. A gente precisa se parar um pouco o tempo, né, e se refletir sobre esse ponto. Lá na frente, Sócrates questiona esse mesmo senhor de um outro ponto. Mas diz-me outra coisa. Qual foi o maior benefício que fruíste pelo fato de seres muito rico? Aí ele entra num debate que eu falei ainda há pouco sobre pensar, refletir se foi injusto ou injusto durante a vida, e nesse sim ou não ter dois caminhos, né? Um melhor, mais saudável, e outro mais tenebroso, que é o quê? Por ele ser mais rico na velhice dele, ele teve mais tempo para quê? Para que quando começa a perceber que sua morte está próxima, princípio também a atemorizar-se e preocupar-se com coisas que não atemorizavam antes. É nesse momento que as histórias que nos são contadas sobre o Hades, aí, né, sobre Hades, na época dos gregos aqui, hoje em dia céu, inferno, salvação ou o diabo, ou vice-versa, né, que essas histórias são contadas pra gente, sobre como os indivíduos aqui foram injustos e serão lá punidos no inferno, né, na nossa atualidade, Hades. Algo que era para ele habitualmente objeto de gracejo, de zoação, passam a torturar sua alma, incutindo a dúvida de que possam ser verdadeiras. Então a pessoa chega na velhice, ou seja, ela tem mais tempo, né? Ela não tem mais tantos afazeres, ela tem mais tempo vago. Então isso também vem à tona na vida da pessoa. Esses questionamentos, se a pessoa foi uma pessoa mais justa, injusta, se a alma dela, o corpo dela vai para um caminho A ou B, né? O que antes de repente não se pautavam tanto, e isso vem trazendo mais questionamentos, então vai trazendo mais intriga no eu da pessoa, né? E seja por causa da debilidade inerente à velhice, seja porque ele agora está mais próximo do que ocorre no além e tem assim uma visão mais clara disso, ou seja lá o que for, é tomado por orgulhos e receios e acaba por submeter-se a um autoexame a fim de verificar se foi injusto com alguém. Então a pessoa chega aí, e está sendo falado isso, chega nessa velhice em que a pessoa se angustia nisso, querendo identificar se ela foi justa ou injusta com alguém, para saber se a alma dela, né, o corpo dela vai ser punido ou não, né? Se você acha que a pessoa chega num estágio desse realmente, digita aí. Se é baboseira, também digita aí, dá sua visão, tá? Lembrando que eu tô pegando aqui desse livro, tá? Estamos debatendo um pouco sobre isso. E continua, né? Se perceber a presença de muitas injustiças em sua vida, passará a despertar aterrorizado do sono, como uma criança, e seus dias serão assombrados pela antecipação de desgraças vindouras. Então, né, se ela faz essa análise, né, autoexaminar a sua vida e percebe a presença de muitas injustiças, ela fica perturbada, né? Ela passará a despertar aterrorizado do sono, como as crianças acordam num pesadelo. Então ela fica nesse estado de angústia. Enquanto aquele que está consciente de que não foi injusto terá uma boa e doce esperança sempre ao seu lado, uma nutriz para a sua velhice. Ou seja, então a gente chega lá na frente tendo dois caminhos, né? E aí, por que, né, a gente tem hoje em dia tantos idosos, tantas pessoas de idade que passam por essas tempestades na vida, quando chega nessa idade, na velhice, com os pensamentos tão perturbados, isolados, deprimidos, sozinhos, né? Ali foram levantados diversos pontos que podem ser trabalhados, pensados, né? De repente, a falta da companhia de um jovem para ter uma boa conversa, um bom diálogo,
como no início do relato ali do diálogo, né? Ou chega na parte da velhice em que a pessoa fica se autoexaminando, vendo as consequências da justiça e da injustiça, se a pessoa foi isso ou aquilo, e aí a partir daí ela consegue ter uma boa e saudável velhice, sendo justa, ou se ela se identificar que foi mais injusto, né, ter um lado mais aterrorizado, mais sombrio, perdendo o sono. E é isso aí que a gente pode estar tentando entender o porquê. Por que isso é importante? Porque de repente tem uma pessoa idosa do teu lado, na velhice, e às vezes um desses pontos é o que atinge ela. E de repente você consegue dar um suporte, uma ajuda, uma conversa, né? Tentar modificar um pouco desse peso da vida, já na reta final aí, né? Deixe seu comentário aí embaixo, sua participação, né? Seu pensamento sobre, se eu falei alguma besteira, se o assunto é mais superficial e a gente está entrando mais, ou se é mais fundo, mais profundo e a gente está muito no superficial. Vale a pena toda a ideia, beleza? Tamo junto e é nóis!